para entender a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro às vésperas, a poucas horas deste julgamento. Eu converso agora com Flávia Maia, analista de judiciário do Jota em Brasília. Flávia, muita ansiedade pelo julgamento de amanhã, mas o que você me conta sobre este julgamento tão aguardado e tão importante? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Como vai? Como vão todos que estão nos assistindo? A gente tem um julgamento que está transbordando os autos, né? Está transbordando a tribuna. Não é incomum que as decisões do STF tragam discussões na sociedade, na política, reações, mas no caso do Bolsonaro a gente observa uma repercussão muito forte na esfera política, no Congresso e até mesmo fora do Brasil, né? Com as sanções econômicas que foram impostas ao país e às autoridades brasileiras, como ao ministro Alexandre de Moraes. Aqui nos bastidores do Supremo, a condenação é meio que está posta, né? Mas a gente tem outras variáveis em jogo e acredito que uma das principais vai ser a dosimetria da pena, né? Qual que vai ser o tamanho dessa pena? Lá no julgamento da denúncia, alguns ministros demonstraram a preocupação porque na acusação do PGR a gente viu que ele soma os crimes, né? Então ele soma a tentativa de golpe com o Estado com abuso ao Estado Democrático de Direito, ele vai somando ali para chegar a uma pena maior. E alguns ministros podem entender, pelas discussões isso deve acontecer, de que um crime absorve outro, né? Então é um crime fim e o crime meio é absorvido por esse crime fim que é mais grave. Então isso deve ser um dos principais discussões que devem vir aqui nos ministros do Supremo. E tem outras discussões ali fora dos autos também, né? Anistia, indulto, que está sendo feito ali pelo discussão no Congresso Nacional. O que a gente observa é que o voto do relator da ação penal, Alexandre de Moraes, que deve acontecer no dia 9 de setembro, ele pode direcionar essas respostas. Por que eu digo que vai ser dia 9 de setembro, mais ou menos? Porque a gente tem amanhã ali a leitura do relatório, começo de sustentação oral dos réus, então isso deve se prolongar durante a semana, né, que vai ser na sessão de terça, de quarta, então isso deve ser usado para sustentações orais, e aí no dia 9 viria o voto do ministro Alexandre de Moraes, que vai ser bem decisivo para responder várias dessas questões, e a gente vê se os ministros vão seguir ou não esse voto do ministro Alexandre. Ser no dia 9 é até bem visto nos bastidores da corte, porque seria depois do 7 de setembro, quando já aconteceram aí manifestações, tem previsão de manifestação, né? O que a gente vê de uma maneira geral é que no decorrer da instrução, a leitura que se faz dentro da corte é que os interrogatórios, as acariações e as provas trazidas no auto acabaram ajudando um pouco o Bolsonaro, né? Ele mesmo, ele nega o intuito golpista, mas ele fala, ele nega que enxugou, mas ele fala que tinha um documento com considerandos, então ele acaba dando ali dizendo que existia um documento sim, existiu alguma discussão, né? Ele fala sobre essa questão também do relatório, dele ter segurado esse relatório, e fora o depoimento dos militares, em especial, eu acho que do Batista o Brigadeiro Batista Júnior, comandante da Força Aérea Brasileira, ele fala que o almirante colocou as tropas à disposição, fala que existiam esses considerandos, então realmente a gente vê ali que se desenhou muito para essa possível condenação que pode acontecer no Supremo, né? Então a gente vai ter que ficar mais de olho ali nesses outros pontos, né, dosimetria e nessa questão também nas repercussões fora dos autos. Agora, Flávia, eu queria pedir para você abrir sua gaveta ali na terceira gaveta, pegar a tua bola de cristal, para te perguntar sobre dois assuntos, Flávia, que eu ouvi muito ao longo dos últimos dias. O primeiro qual que é a chance, o espaço para um pedido de vista, eventualmente, durante os próximos dias e como isso poderia alterar a dinâmica do que começa amanhã? E, além disso, em caso de o ex-presidente e os demais envolvidos neste processo serem considerados culpados, há chance de que eles saiam desta sessão, das sessões, né, da sessão final ali, já presos ou não necessariamente? Tá, que eu vou começar pela sua última pergunta, tá? Presos não, né? Porque você tem toda a fase recursal Uhum. e se mudou o entendimento sobre a prisão em si.
em segunda instância. Hoje a prisão é só quando todos os recursos já foram esgotados. Então, mesmo que condenados, mesmo com a dosimetria da pena fechada, ninguém sai preso nesse primeiro momento. E em relação ao Bolsonaro, ele está em prisão domiciliar, mas a gente precisa lembrar que a prisão domiciliar do Bolsonaro não é na ação penal sobre a tentativa de golpe, mas sim sobre o inquérito que discute a questão da soberania nacional, né? Então, ele está preso em outra investigação por outra questão. Então, assim, respondendo a sua primeira pergunta, não sai preso. Em relação ao pedido de vista, sempre há possibilidade, os ministros têm, eles têm essa prerrogativa de pedir vista, até se fala muito se seria uma vista vinda do ministro Fux. Nesse primeiro momento, não me parece que o ministro Fux pedirá vista, até porque ele foi um ministro muito participativo, né? Ele acompanhou todos os depoimentos, ele fez perguntas, então, nesse primeiro momento, esse pedido é possível, mas não deve acontecer. E mesmo se ele acontecer, ele tem que devolver esse processo em 90 dias, então isso voltaria ainda em 2025, dá tempo de voltar ainda em dezembro de 2005 esse julgamento. Muito bem, Flávia Maia, analista de judiciário do Jota, que bom tê-la aqui especialmente hoje, né? Há poucas horas do julgamento para a gente entender o contexto, as possibilidades a partir de amanhã às 9 horas da manhã. Flávia, obrigado de verdade pela conversa, uma boa cobertura, porque eu sei que seus olhos estão todos voltados para o Supremo. Obrigado, boa semana. Obrigada para você também, Naka. Tchau, tchau.